A paz, boa tarde, tudo bem? Olha, gente, que horário de desempregada, né? Mas não é não. Eu gravei um vídeo aqui esses dias, contei pra vocês que eu voltei para a área da saúde. Por enquanto eu tô com paciente só final de semana. Não vou lotar também a agenda da semana. Eu vou dedicar esse tempo ao Senhor. E vou pegar folgas, alguns plantões que surgirem durante a semana, tá bom? Então, a princípio é isso. Na verdade, também eu tô vendo a questão para ser né, trabalhar como corretora, mas aí se eu fizer isso durante a semana, não vou ser todos os dias também, tá, gente? Eu vou deixar o senhor falar comigo, tô estudando essa possibilidade. Então, vamos lá. Eu vou orar aqui, já orei antes, já me consagrei, mas vamos orar aqui, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha dirigir esse estudo, Deus, onde nós vamos finalizar a parte de Gênesis, da Tua Palavra, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor Jesus, e que essa palavra chegue àquelas pessoas que precisam chegar, Senhor, que haja transformação, porque onde a Sua palavra passa, nada fica igual, Deus, tudo se transforma, em nome de Jesus, amém. A gente vai começar algumas partes aqui do estudo. Eu tô fazendo por conta, tá? Eu parei de seguir a Carol Dupas. Eu tô fazendo por conta, porque eu quero, na verdade, que o Senhor revele as coisas pra mim, né? Então, eu tô estudando, tô tendo entendimento aqui de algumas coisas, tá, gente? O Espírito Santo não está se revelando em tudo pra mim ainda. Então, eu tinha marcado aqui, a gente parou no 37, os sonhos de José. Que aí a gente ia falar sobre José, né? Contar a história de José. Então aqui vai falar 37:1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó, né? Então vai falar a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. E aí aqui vai falar que Jacó, ele gostava mais de José porque José era filho da velhice dele, né? Da mulher que ele amava mesmo, né? A gente, só voltando aqui, deixa eu só ver aqui, descendente de Esaú, que a gente viu aqui a filiação, né? Agora eu me esqueci, Jacó luta com Deus, não lembro se vai passar isso aqui. A gente já tinha falado, né, sobre a descendência de Jacó. Aqui, ó, deixa eu ver. Estes foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. Eu queria só confirmar isso. Então, Raquel foi a mulher que Jacó amou a princípio, né, a gente? Amou a vida toda. Então, José era filho dela, o primeiro filho dela, primogênito, e Benjamim era o último. E ela morreu, né, dando a luz a Benjamim, quando a gente falou no outro estudo. E aí o que acontece? Aqui vai falar os sonhos de José. Então José ele teve dois sonhos, tá? Nesses sonhos, vamos ver se eu acho aqui. Eu não marquei, tá, gente? Então, ó, certa vez José teve um sonho, esse é um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, é o versículo 6, 37:6 de Gênesis, tá, gente? Os trigos do campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Então, assim, Deus estava revelando o futuro de José, né? E os irmãos dele começaram a ficar com raiva dele, né? E aí depois, no 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então, Jacó repreendeu ele, né? Israel, né? Repreendeu ele e falou para ele não fazer mais isso. Né, não fala mais nada, né? E aí teve um dia que eles estavam pastoreando as ovelhas lá e Jacó pediu para José ir atrás dos irmãos. E os irmãos, vindo que José estava chegando, tramaram a morte dele. Porém, Rúben, que era o mais velho, não quis, né? Não quis a morte de José. E aí jogaram, tô resumindo, tá, gente? Aí jogaram, deixa eu ver se é essa parte aqui que eu não quero passar, né? Até essa parte aqui. Jogaram José no poço. Falam que jogaram José no poço. Tá, Erin? A Erin tá aqui, gente, comigo. Jogaram José no poço. Eu andei muito, fiz uma bolha no meu pé, coitada dela, tá lambendo eu aqui. Tá bom, filha, vem pra cá. Ela cuida de mim, gente, do jeito dela, ela cuida. E jogaram José no poço. E aí, Rubem ali protelando, brigando com os irmãos, querendo matar ele, resolveram vender ele para uns ismaelitas que estavam passando ali. E levaram ele para o Egito,
tá? Eu vou colocar um adendo aqui referente ao 38, tá? Vou colocar aqui, ó, adendo. Deus me deu essa direção agora, não tinha tomado essa direção, tá, gente? O 38, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, contar depois. Que é a história de Judá e Tamar. É muito importante essa parte de Gênesis. Para, filha de lamber mãe. Para, Erinzinha. Para, filha. Depois eu conto essa parte pra vocês. Se não der nesse estudo, eu conto no próximo. A gente faz estudo só dessa parte. O Senhor me direcionou agora, nesse exato momento, tá, gente? Deixa eu baixar aqui mais um pouco, pra não ficar aparecendo todo teto. Aí, ficou ótimo. Aí depois aqui vai... Tá, vamos lá. Aí o que aconteceu? José, ele foi pro Egito, né, como escravo. Chegando lá, tinha uma feira de escravos. O Potifar, que era o chefe da guarda real do faraó, do exército do faraó, né? Viu ele lá, e na Bíblia fala que José era formoso, era forte, formoso, era bonito, e comprou ele como escravo, né? Vamos ver aqui, vamos ver, esse é o 39, tá, gente? E aí, Potifar percebeu que tudo que José fazia, mesmo sendo escravo, mesmo estando ali a contragosto, José, ele fazia com o coração, ele fazia com amor, como se ele estivesse fazendo as coisas para Deus, que é o que a gente tem que fazer agora, né? Da mesma forma. E aí Potifar viu, né, e colocou ele como administrador da casa, porque ele falou, é de certo que o teu Deus te abençoa, né? Porque tudo que você põe a mão prospera. E ali Potifar foi prosperando, né? E Jacó foi trabalhando para ele ali. E a mulher de Potifar, na série Gênesis, na novela Gênesis, ela chama Neferíades. Eu não lembro se tem o nome dela aqui. Que aqui fala, José era atraente e de boa aparência, né? Na parte B do versículo 6. Aqui não vai falar o nome, eu não lembro também na hora do estudo do nome, tá, gente? Mas a novela lá era Neferíades, na Gênesis, né? Era Neferíades. E aí ela deu em cima de José não cedeu aos encantos ali dela, ela achou uma afronta, se sentiu rejeitada mesmo, né? E armou contra José uma emboscada ali no quarto dela. E José saiu correndo, ela rasgou a roupa ali e falou que José tinha tentado, né, abusar dela. E aí José partiu para uma viagem. Quando ele voltou, tava tudo armado ali já para ele ser pego, né? E aí Potifar brigou com ele e jogou ele na prisão, né? Só que Potifar ficou com uma dúvida, né, do que tinha acontecido. Tô falando mais também referente à novela, a Gênesis da Record. A gente tô juntando a Bíblia com o conhecimento da novela, porque é muito legal na novela, passa os versículos que tá na Bíblia, né? Então é muito legal a gente ver. Então algumas coisas eles aumentam assim, mas para criar um enredo de novela. Mas dá pra gente entender como se foi isso mesmo, porque às vezes a gente pega uma história aqui da Bíblia, fica meio vaga, as coisas a gente não consegue entender, porque a gente não viveu aquela época, a gente tira a palavra do Senhor, tira os conhecimentos, mas como uma história fica um pouco vago às vezes, né? Fala de personagens, vamos dizer assim, personagens, mas são pessoas realmente que aconteceu, né? Então a novela sim coloca personagens a mais para dar contexto ao enredo, mas o básico foi bem legal assistir essa novela. Essa parte de José eu acompanhei toda, né? E aí ele ficou ali na prisão, ele ficou anos ali na prisão. Só que quando ele estava ali na prisão, ele continuou sendo ele. Porque quem tem a essência de Deus, gente, não muda. Depois que a vida é transformada, não muda, né? E aí ele continuou dando o melhor ali dentro da prisão. E o carcereiro colocou ele como administrador da prisão também, né? E aí o padeiro mor, o copeiro mor, na novela Gênesis falam que o padeiro mor, o padeiro mor, que ele participou na novela tem todo um enredo de traição ali contra o faraó, né? Mas enfim, eles obedeceram o faraó, foram jogados na cadeia, no cárcere. E aí eles tiveram um sonho, eles estavam abatidos ali. José falou, o que aconteceu com vocês? De repente, os caras abatidos, né? E eles falaram, a gente teve um sonho. O padeiro mor teve um sonho e o copeiro mor teve o outro. Vamos ver aqui, gente, no 40, eu grifei, mas eu não anotei aqui no post-it, né? Aqui, ó, no 48. Eles responderam, tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus de interpretações? Conte-me os sonhos, né? Então José falou, são de Deus interpretações de sonhos, me fala esse sonho. E aí então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José.
Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Então aqui, gente, foi o copeiro, né? Disse-lhe José, essa é a interpretação, os 3 anos são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurar a sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. Também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Nas cestas de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, essa é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decepá-lo, decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. Então lá na série fala da festa, comemoração do Alto Baixo Egito, não lembro agora. E aí ele ofereceu um banquete aos seus conselheiros, né? Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aí aconteceu exatamente o José interpretou nos sonhos. Deus deu essa interpretação a José. O padeiro foi morto, decapitado, e o copeiro restituído a função. Porém, ele não lembrou de José. Então, José passou um tempo ainda na cadeia, lá no cárcere, né? E aí, no 41, José interpreta os sonhos de Faraó. O Faraó teve 2 sonhos, na verdade. Deus incomodou o Faraó para poder tirar o José do cárcere, né? E é isso que Deus faz. Quando a gente fala assim, Senhor, quando a gente ora assim, Senhor, menciona o meu nome em lugares que eu nunca iria pisar, em lugares que eu nunca poderia falar. E é isso que Deus faz. Deus faz. José nunca ia poder pisar diante do faraó, porque não era a realidade dele, ele estava no cárcere, mas o Deus que a gente serve é o Deus que muda a realidade. E eu não tô falando isso da boca para fora, para ser uma pregadora, uma pastora, sei lá o quê, boazinha para passar a mão na cabeça de ninguém, não. É real, gente. Aconteceu comigo, como eu venho contando para vocês, nesses últimos meses tem acontecido isso comigo. E eu contei no vídeo aqui e falei para vocês que no domingo eu descansei no Senhor e o Senhor me deu a visão para eu voltar para a área da enfermagem, que eu tava passando dificuldade à toa, sabe? E deu certo, na segunda-feira eu fui lá ver o trabalho, eu vou começar já esse final de semana, vou trabalhar de sábado e domingo, e vou ter a semana inteira para dedicar o meu tempo ao Senhor. Não vou ganhar uma fortuna, vou ganhar o suficiente para eu passar o mês. E aí vou pegar os plantões extras, ou talvez fazer algum trabalho como corretora para eu conseguir organizar minha vida, limpar meu nome, comprar uma motinha para mim, que faz falta, né, gente? Uma motinha faz falta para você se locomover, ainda mais eu que tá fazendo 10 anos praticamente que eu não andava de ônibus. Eu sofro um pouco aqui, quem anda de ônibus sofre, não é fácil. Enfim, e aí eu vou falar pra vocês os sonhos que o faraó teve pra gente entender o resto da história, tá? No final de 2 anos, o faraó teve um sonho, no 41:1. Ele esteve em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a passar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto de outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Então no adormecer teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho, tá? E aí ele chama os sábios ali do governo dele e fala, gente, vamos decifrar isso aí, porque eu quero entender. E ninguém decifra. E o copeiro estava servindo ele, e ele lembrou de José. Pediram para chamar José, deram um banho no José, trocaram as vestes de José. Então o que aconteceu, gente? Esse trocar as vestes, olha, até me arrepia, me trocar as vestes de José, dar um banho a José, tirar toda a imundícia que estava do cárcere. E ele era inocente, gente, ele tava lá, você quer coisa pior do que você ser inocente e você ser julgado, ser culpado, mas é isso que acontece com os cristãos, com nós cristãos. Nós somos julgados, decretados culpados, mesmo sendo inocentes, porém o sangue de Jesus nos justifica. E aqui, Deus justificou José, deu novas vestes para ele, ele foi diante do faraó. E aí ele interpretou esse sonho, né? Vamos ver aqui.
Aí José falou para ele aqui, ó, no 41:25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Tá bem fraca a minha caneta aqui, eu até troquei de caneta depois. Cadê? Em realizá-la. Vamos ver aqui. Depois do 33, 41:33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderam nos anos bons que virão e farão estoques de trigo sob o controle do faraó. Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos da fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E aí o faraó, gente, o que ele fez? Ele vem daquela sabedoria que Deus concedeu a José, ele elegeu José, né? Aí ele fala aqui no 40, você terá o comando do meu palácio, de todo o meu povo, se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo do seu anel selo, e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então ele deu dupla honra, né? O faraó, Deus usou o faraó para dar dupla honra a José. Deu o governo do Egito, o anel para ele, né? E deu a mão de Asenate, que era filha de Potífera, que era um sacerdote lá. Na série Gênesis conta a história de Asenate também, mas como eu falei, a Cristiane Cardoso ela faz estudo bíblico para poder fazer essas novelas, essas séries. Então pode ter havido essa história sim, e eles contextualizaram ali daquela forma, né? E aqui vai falar no 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, né? E ele faz todo aquele trabalho, né? Para guardar o trigo, a quinta parte, né? Então, você pega uma parte de 5, não de 10, é isso? A quinta parte? É isso. Você pega uma parte de 5 e a quinta parte você guarda. Então, ele guardou aquilo lá, né? E foi orientando as pessoas para fazer aquilo também sob o comando dele, né? Como ordem ali do faraó. E aí, o 42 vai falar os irmãos de José no Egito. Gente, tão pouco minuto de estudo e você fica 2 semanas para estudar tudo isso, gente. É muito difícil estudar, nossa, muito difícil. Mas eu tô amando. Os irmãos de José no Egito. Então, subiu a seca, né? Passou os 7 anos de fartura, começou os 7 anos de seca, de escassez. E aí Jacó ficou sabendo que Israel, né, gente? Já estava Israel, mas a Bíblia fala Israel e Jacó. Então, Jacó ficou sabendo que tinha trigo no Egito. Acho que a Aline tá comendo, gente. Ainda vai dar horário de eu sair com ela. E deixa eu colocar meu celular pra carregar falando nisso. O celular não, meu relógio, não esqueço. E aí, gente, ele pediu pros filhos dele ir lá falar com José. Quando eles chegaram lá, José reconheceu eles, porque José que tava ali administrando, o que ia entregar, o que ia comprar, né? José reconheceu eles, falou pro administrador. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Deixa eu só ver aqui. Falou pro administrador dele, que eram os irmãos dele, né? E aqui que José fez? Questionou eles ali, indagou eles, falaram que eles eram espiões e tal. E aí prendeu o Simeão, ficou, né? Simeão ficou
prendeu Simeão e falou: vocês só vão levar o outro irmão de vocês livre se vocês voltarem para cá, trazendo o irmão de vocês mais novo. E aí eles falaram que o pai deles ainda vivia, explicaram que eles eram filho de um pai que tinha 12 irmãos, 12 filhos, mas um tinha morrido, então só tava 11, mas o mais novo estava vivo, o pai estava vivo, e José quis testar a fidelidade deles a Simeão. Então deixou preso Simeão, colocou lá bolsas de prata, pediu para o assessor dele lá, o ajudante dele, colocar as bolsas de prata na bagagem deles, deu trigo e levou eles embora. Chegando lá, eles falaram: pai, a gente vai voltar para pegar o Simeão que ficou preso, mas a gente só pode voltar se a gente levar o Benjamim. E nisso Jacó ficou pensando, foram consumindo aquele trigo, quando tava para acabar o trigo, aí não teve jeito, eles tinham que voltar, né, gente? Porque foi 7 anos, não foi 7 dias, 7 semanas. Então eles tiveram que voltar. Aí eles voltaram com Benjamim, devolveram a prata, levaram de volta a prata que eles ganharam, levaram mais prata. Jacó preparou uma cesta ali, uma bagagem ali para José de especiarias, sem saber que era José, né, gente? Mas preparou especiarias, coisas típicas da terra ali de Canaã, para levar para José, né? Então, 42 irmãos José do Egito, depois a volta a Canaã e depois a volta ao Egito. Aí voltando lá, deixa eu ver se eles levaram, né? Será que eu pulei tudo isso, hein? Acho que foi a segunda vez, né? Não, acho que é isso mesmo. Só confirmar, gente. É isso mesmo. Aí eles voltaram, só que José não se revelou para eles, né? Ele viu o Benjamim, tudo certinho, entregou. Aí eles falaram: a gente trouxe ouro de volta. Ele falou: não, a prata de volta. Ele falou: não precisa, pode levar. Foi um presente para vocês e tal. Ele meio que se explica lá para eles, vê o Benjamim e pede para eles voltarem, libera Simeão. Só que aí ele coloca a taça dele, né? Que no 44, a taça de José na bagagem de Benjamim. Eu tô correndo, gente, que eu quero chegar nessa parte aqui, tá? Eles colocam a taça dele na bagagem de Benjamim. E o servo dele fala: nossa, é assim que vocês retribuem ao meu senhor vindo aqui levando as coisas dele? E eles falam: não, mas em que lugar que você achar essa taça, que a pessoa que pegou que seja morta, então, porque nós não fomos. E achou em Benjamim. E aí eles ficaram revoltados. Deixa eu só ver aqui. 45, 8, 11. Tá. Deixa eu só ver a parte aqui, né? Então, deixa eu só ver aqui. Eu acho, gente, que foi Judá. Tô tentando lembrar aqui. Nossa, a Yarin fazendo a bagunça lá. Só queria confirmar, gente, com vocês, mas acho que foi Judá mesmo. Acho que foi Judá. Que aí ele rasgou as vestes ali, ele ficou nervoso, falou: não, a gente prometeu que a gente ia levar de volta nosso irmão mais novo. Se nosso irmão não voltar, nosso pai vai ficar nervoso. Mas por que José fez aquilo? Para ver a fidelidade deles com o Benjamim. Se eles não iam matar o Benjamim também no caminho, como que eles iam tratar Benjamim? E aí, aqui, ó, 45, José revela a verdade. Foi onde eu anotei um post-it aqui, gente. E aí, José manda eles de volta para lá, então, para o Egito, que interpelou eles no meio do caminho. Eles voltam para lá, manda preparar uma comida para eles, servem eles sentam. Primeiro, os egípcios não podiam sentar com os israelitas ali, né? Porque para eles era como se fosse uma blasfêmia, um pecado. Então eles sentaram separados, José sentou noutra mesa com o servo dele ali, com o ajudante dele. Eles sentaram por ordem de nascimento. E aqui na Bíblia fala que Benjamim foi servido com 5 vezes mais uma porção de comida do que os outros irmãos, né? Aí aqui José ele vai revelar a verdade. Aí o 45, 8, 11 que eu grifei. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o propósito de Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe assim: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás a região de Gozém e ficarão perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, todos os teus bens, e eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário,
tu e tua família, todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Aí aqui eu grifei, né, o 45, 8, 11, por quê? Que eu anotei aqui, José entendeu por que Deus colocou ali. Porque vocês acham que José não tinha questionamento dentro dele? Você comeu, filha? Vocês acham que José não ficou triste também? Só que ele não desistiu. A diferença, por que ele triunfou no final? Por que Deus deu dupla honra para ele? Porque ele não desistiu, né? E é o que está acontecendo comigo agora, eu não desisti. Eu estou passando por essa parte, eu não estou no cárcere, glória a Deus, né, gente? Mas eu estou passando por essa parte de tratamento de Deus comigo. E eu não vou desistir. Então eu sei que o Senhor vai me dar dupla honra, porque está na Bíblia, é uma verdade, eu cumpro o princípio de Deus e eu busco, eu clamo a palavra, eu clamo ao Senhor, Senhor, do mesmo jeito que José não desistiu em todos esses anos de prisão, de tudo que ele passou, eu clamo ao Senhor também me dê dupla honra. E aí depois, 46, Jacó emigra para o Egito, então os irmãos voltam com Benjamim, com todo mundo, Jacó pega a família toda e vai morar ali no Egito. Aí aqui vai falar a filiação de novo de Jacó, né? Aqui vai falar toda a filiação da família, tá, gente? Todos os filhos de Jacó. Que aqui vai falar que eram 70, né? 70, mais 2 filhos de José. Com os filhos do José que nasceu no Egito, que eu não falei aqui, né? José teve 2 filhos, que é o Manassés e o Efraim. Não lembro a ordem agora. Que aqui vai falar, vamos ver aqui. É isso mesmo, Manassés e Efraim. E aí vai ser a 70 pessoas, tá? 70 pessoas ali. Vão ser 70 pessoas. Aí Jacó se estabelece no Egito. Que aí nessa parte aqui vai falar que ele apresenta a família toda dele primeiro para o faraó. Apresenta os irmãos, apresenta todo mundo, os filhos dos irmãos, as mulheres, quem ficou ali, todo mundo. Depois ele apresenta o pai dele, né? E ali Jacó tinha 130 anos. Conversa ali com o faraó, se mostrou um homem sábio. O faraó ficou conversando com ele, ele foi e abençoou também o faraó. E o faraó falou que acreditava no Deus de José, né? Porque de tudo que fez, né? Aí aqui, os anos da fome, aí eu coloquei assim, ó, Deus deu estratégia a José. Eu tô batendo muito nisso, tá, gente? Porque Deus não tira o problema, ele não tira o gigante, mas ele dá estratégia pra gente vencer o problema, né? Aí aqui foi o 47 e 23. 23? Não, aqui tá outro. É 23 mesmo, ó. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes que cultivam a terra. Para vocês vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão com vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, os que viverem em suas casas. Enfim, por que Deus deu estratégia para José? Porque com a fome, né? Ainda faltariam 5 anos de fome. Então, com a fome, as pessoas começaram a se dispor dos seus bens, de tudo que elas tinham para poder comer. E aí a pessoa não tinha mais nada. E aí toda a terra ali era, que a gente mora aqui, esse apartamento é meu, né? É uma propriedade. E quem dominava era o faraó. Mas aí essas pessoas não tinham mais o que dar para poder ter a comida. Então José começou a aceitar as terras, as casas, só que não tirou as pessoas da casa. Olha como ele teve sabedoria, inteligência e amor pelas pessoas, pelo aquele povo que ele estava ajudando o faraó a governar. Ele falou: olha, vocês podem ficar com a casa de vocês, certo? Só que ela é minha. Toda essa terra do Egito é do faraó. É dele não, do faraó. Então agora eu vou dar essa semente para vocês e vocês vão plantar. Então ele deu semente para as pessoas plantarem. Só que da colheita vocês vão dar a 5ª parte. E os 4/5 que sobrarem vai ficar para vocês. Então Deus deu estratégia e sabedoria para ele. Primeiro enriquecer o faraó e ajudar aquelas pessoas também, querendo ou não, né? E ele fez ali um ciclo de riqueza para o faraó. Então sempre o faraó ia estar enriquecendo, ele nunca ficar pobre, sem contar que todas aquelas terras eram dele agora. E aí depois Jacó abençoou Manassés e Efraim, né? Aí Jacó já estava idoso, né? Não enxergava direito. Aí no 8, quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Aí 9, respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Esaú disse: traga-os aqui para que eu os abençoe.
Aí no 14, Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Então, quem nasceu primeiro foi Manassés. Então, Manassés teria que ficar na mão direita e Efraim na mão esquerda para ser abençoado. A bênção sempre é para o primogênito. Só que Jacó ele inverteu. Ele colocou Efraim... Gente, eu demorei meia hora para entender isso, tá? Ele colocou Efraim na mão direita, na primeira bênção, e Manassés na segunda bênção. José questionou ele, né? E aí ele falou, ele deu a bênção, né? Para os filhos dele, ó. E abençoa José dizendo que Deus a quem serviram seus pais, meus pais Abraão e Isaque, o Deus a que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, cresceram muito e cresçam muito na terra. Depois do 19, mas seu pai recusou e respondeu, eu sei, meu filho. Que aí foi a hora que José questionou ele sobre a inversão ali da bênção, né? Aí Jacó fala para ele, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Que Deus faça você como fez Efraim e Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. Aí depois aqui, gente, acho que a gente já tá finalizando, tá? Tô finalizando, e depois eu vou gravar um Reels ou um vídeo mais curtinho falando a história aqui de Tamar e Judá. Judá e Tamar, tá bom? Que é importante. Porque eu tenho que cuidar da Yarin, tem que sair com ela. A mãe já vai sair, filha. Aí aqui, ó, no 49, 10 a 12, Jacó já fala sobre a vinda de Jesus. Ai, que lindo, gente. O 49, 10, 12, né? Então, Jacó vai abençoar os seus filhos. E o 10, 12. O cetro não se apartará de Judá. Ele vai dando a bênção para os filhos dele, tá? Então, vamos lá. Ó, o Rúben, quem que vai ser Rúben? Vai ser turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai. Rúben, gente... Ele dormiu com se não me engano, a Bila, tá? Acho que a Bila teve um filho dele. Não, acho que não. Só dormiu com a Bila, né? Porque você subiu à cama de seu pai ao meu leito e desonrou. Simeão e Levi, seu irmão, são espadas, são armas de violência. Depois Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é como um leão novo. Olha, gente. Depois o 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Oh, glória! Ai, gente, eu sinto o Espírito de Deus aqui. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumentinho a uma videira, seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, olha o que ele fala, gente. Eu acho que vou até deixar grudado isso daqui onde estava, né? 47, não é pra eu tirar. E aqui eu vou pôr de volta, né, gente? 45. Ver se vai grudar ainda. Vai. Então, gente, aqui ele fala da vinda de Jesus, que vai lavar suas vestes na uva, né? No sangue, né, gente? Que é o que a gente faz agora. O pão sem fermento e o suco de uva representando o corpo e o sangue de Cristo, né? Aí ele vai falar das bênçãos dos outros filhos aqui, ó. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao faraó e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele quem atacará e perseguirá. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares aos reis. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José, uma árvore frutífera à beira de uma fonte.
cujos galhos passarão por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permanece firme, os seus braços continuam fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Aqui também tá falando de Jesus, né, gente? A rocha de Israel é Jesus, né? Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Olha como o Senhor revela, gente, quando a gente lê de novo. Aqui tá falando de Jesus também, gente. A rocha de Israel, a rocha da igreja, não é Pedro, tá, gente? Pedro é uma pedra que sai de Jesus, que sai de Jesus. Ele é uma rocha, um pedregulho ali que sai de Jesus, mas a rocha de Israel, a rocha da igreja, é Jesus. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, à tarde divide o despojo. São estes que formaram as 12 tribos de Israel. Foi isso que o seu pai lhes disse, e abençoaram, dando a cada um a bênção que lhe pertence. A morte de Jacó. Ele pede para sepultar junto aos antepassados, Abraão, Isaac, Rebeca, sua mãe, né? E ali no campo de Macipela, perto de Manre, em Canaã, tá? Então ele volta para lá. E aí depois os 50 aqui, fala que ele morre, aí o pessoal embalsamou ele lá no Egito, né? Acho que eu anotei a idade dele aqui, né, gente? Acho que eu anotei a idade que ele morreu aqui. Vamos ver. Que aqui fala, ao acabar das instruções de seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, e foi reunido a seus antepassados. Aí depois vai falar sobre a bondade de José, que aí vai falar que ele cuidou dos irmãos deles, tá? Ele não renegou os irmãos, ele cuidou. Então, além de tudo que ele passou, ele foi bom com os irmãos. Então, o que Deus ensina aqui pra gente? Também está sendo revelado agora, tá, gente? Eu nem li, mas está sendo revelado para mim através do Espírito Santo. O perdão. Sem perdão, a gente não alcança a bondade de Deus, né? Ele perdoou. Ele já tinha perdoado lá quando ele estava servindo Potifar, depois no cárcere, mas ali confirmou o perdão dele, né? E aí vai falar a morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. Viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim, além disso recebeu como seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá com auxílio a vocês e tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão e Isaque. Quando Deus, aqui é o 50:22, tá, gente? Tô terminando já. Quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então, a gente terminou essa parte, tá? Eu vou anotar aqui no meu caderno que a gente vai fazer um estudo depois mais curtinho. Não sei se hoje ainda eu consigo fazer, vou anotar aqui, ó. Um estudo curto sobre, vamos lá, é o 38, né, gente? Gênesis 38. Tá ok, gente? Eu vou cuidar da Yarenzinha. Foi meio corrido hoje, mas foi muito legal. Foi bem a palavra do Senhor mesmo, bem revelações. Não fiquei falando muito da minha vida, né? O Senhor me deu uma direção para eu fazer live no Instagram, falando alguma palavra, como se fosse uma pregação mesmo, tá, gente? Falando uma palavra, levando uma palavra, uma ministração na vida de vocês. E aí, ali eu vou falar mais da minha vida. Aqui, Deus pediu para eu seguir mais com o estudo bíblico, falando esses adendos, mas mais curto, mais na palavra. Então, lá vão ser ministrações de coisas que eu vejo, da Bíblia, de séries, de tudo, tá? Mas sempre relacionado à palavra do Senhor, tá? Nós já vamos sair, Arinho. E aqui vai ser o estudo bíblico, tá bom? Eu queria deixar um beijo para vocês. Também quero orar, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, onde tua palavra caiu agora, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Aqui nós já vemos que o Senhor já haviam falando que o Senhor iria vir, que o Senhor iria vir morrer por nós, se sacrificar por nós, para nos dar, Senhor, a vida eterna. Que de tudo isso que acontece na terra, de tudo que um cristão passa, é
o rumo à vida eterna, é a nossa meta. Então, Senhor Jesus, toca no coração das pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai, e que elas queiram saber mais de Ti, aprender mais de Ti, ler a Bíblia na casa delas. Senhor Jesus, lê capítulo por capítulo, frase por frase, que o Senhor fale com elas, como o Senhor fala comigo toda vez que eu leio a Bíblia, Pai. Eu Te honro, Te louvo, engrandeço o Teu nome, Deus. Só o Senhor é na minha vida, Senhor Jesus. Eu sou Tua serva hoje para todo sempre, até a Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigada. Olha, vai dar 40 minutos certinho. Deus abençoe a vida de todos. Um ótimo final de semana. Leiam a Bíblia, tá bom, gente? Leiam Gênesis. E aí depois eu volto no 38. Foi, assim, maravilhoso o que Deus fez aqui hoje nessa leitura. Um beijo. A paz de Cristo.